Ouçamos o nosso irmão que foi ungido. Ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai, Senhor, o vosso escolhido, que anunciará a vossa palavra. Caríssimo amigo e amiga, com alegria estamos retomando mais uma vez este endereço eletrônico para compartilharmos a mensagem do Evangelho deste domingo, que traz para nós ainda um texto daquilo que nós chamamos as parábolas do reino, que o evangelista São Marcos colecionou como sendo parte desses ensinamentos que Jesus, junto à multidão e aos seus discípulos, procurou semear no coração do povo que o rodeava. E Jesus sempre buscou ensinar, utilizando-se de recursos simples, mas que podiam ser compreendidos, e falava com toda a propriedade ao povo, aos mais simples, de tal modo que podiam entender os seus ensinamentos. No texto de hoje, a igreja seleciona para nós esta parábola que Jesus utiliza, fazendo uso aqui da comparação com a semente, que o homem semeia no seu campo, vai descansar, dormir, e a força da terra, a fertilidade do solo faz brotar a semente e fazer com que ela produza bons frutos, sem que o homem se preocupe de estar ali acompanhando passo a passo o desenvolvimento desta semente. É a própria força da terra, é a própria fertilidade do solo que faz crescer, que faz produzir frutos a semente plantada. Assim o reino de Deus, diz Jesus, ele semeia a semente, ele planta a semente. O evangelizador, o missionário, fazendo continuar a missão de Jesus, também semeia nos corações do homem no tempo presente a boa semente do reino de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Mas é o vigor, é a força, é a graça do Espírito Santificador que está presente no coração de todo homem, que faz esta semente da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, crescer, brotar, fazer frutificar. E assim o nosso mundo vai pouco a pouco sendo irrigado, sendo contagiado pela presença do reino de Deus manifestado na vida daqueles que acreditam, daqueles que abraçam o projeto do Pai, daqueles que acolhem o ensinamento de Jesus e faz do Evangelho o seu programa de vida. É assim que a igreja cresce, é assim que a igreja se espalha pelo mundo, como Jesus fala, utilizando-se da parábola da semente de mostarda, que sendo a menor das sementes, mas depois de plantada ela cresce e se torna uma árvore tão grande que é capaz de acolher em seus ramos os pássaros que vêm fazer os seus ninhos. Assim a igreja também se espalha, cresce, apesar da pequenez, apesar da timidez, apesar muitas vezes da fragilidade dos seus missionários, dos seus filhos, daqueles que anunciam, porque de fato quem faz a igreja espalhar-se, crescer, é a graça do Espírito Santo. Por isso nós não podemos muitas vezes nos esconder em nossa timidez, em nossa pequenez, achando que não podemos contribuir. A graça do Espírito Santo, ela é que faz crescer. E apesar da nossa pequenez, é o Espírito Santo que nos encoraja. Vejamos o exemplo dos primeiros discípulos, tão poucos que eram, mas inflamados do amor do Espírito Santo e da coragem que vem dele, convictos da sua experiência com Cristo, eles se espalharam pelo mundo anunciando o Evangelho, de tal modo que até nós hoje chegou a boa semente do reino. A nós cabe a missão, a nós cabe a tarefa de irrigar o mundo, de semear no mundo a boa semente da palavra. Que Deus
da vida e da paz. Ele que faz crescer em nós, pelo seu Espírito, a boa semente do Evangelho. Faça de nós corajosos anunciadores. Apesar de nossas fragilidades e pequenez, nós possamos, com a sua graça e a sua força, também contribuir pela construção do reino de Deus. E que a nossa igreja seja sempre acolhedora, como quis ensinar Jesus na parábola das sementes de mostarda. Quantos são os pássaros que estão voando por aí? Cristãos, almas necessitadas de um aconchego, necessitadas de serem acolhidas. Que os ramos da igreja, as nossas comunidades, as nossas pastorais, sejam ninhos acolhedores destes pássaros que voam em busca de paz, de alimento espiritual e de liberdade em Cristo. Que o Deus da vida e da paz lhe abençoe no dia de hoje e abençoe ao longo desta semana. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nas horas de Deus, amém.